A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que tem estado presente conosco em todos os momentos. Tem mostrado a nós um trajeto lindo, tem mostrado a nós um trajeto importante, que é o seguir. E nesse momento eu queria compartilhar com cada um de vocês um momento de muita dramatização, seja dramático, seja também outra palavra sofrimento, seja outra palavra também confiança. E para nossa reflexão mesmo, eu quero dizer que essa noite o Senhor ele vai falar ao nosso coração, falando em uma certa parábola de um filho, aonde pelos caminhos e pelos trajetos ele percorreu cidades, aldeias, e ficou muito distante do seu convívio, da sua parentela, da sua origem. E ele, em um dia doloroso, um dia de muito trabalho, de muito labor, ele começa a se sentir destruído. Ele começa a se sentir uma pessoa inválida. E ele começa a recordar de alguns sinais. E é justamente essa parábola do filho pródigo que eu quero transmitir nesse momento ao nosso coração. E quero contar com as intercessões dos santos, para que venha sobre nós um aviso celestial poderoso, e nós possamos tomarmos posse, e não seja aquilo que eu queira, mas sim aquilo que eu esteja precisando nesse momento. Livro de Dr. Lucas, o capítulo de número 15, e o versículo de número 16 e 17. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Triunfantemente, o brilho de Deus é uma maquiagem no rosto de um cristão. Você tem sido favorecido por Deus em todas as áreas da sua vida. O Senhor, Ele tem cuidado dos mínimos aos maiores detalhes. Desapercebidos somos nós, quando só queremos encontrarmos alegria se as coisas no percurso da vida estiverem tudo muito bem. Eu convido a você a entrar nesse texto sagrado e viver este momento de relação com Deus diante das consequências da luta ao qual estás enfrentando. Uma pessoa que, na narrativa da palavra, mostra uma área confortável, uma área agradável, uma área lucrativa, uma área protegida, bloqueada por Deus. Esse jovem, ele se encontrava
no convívio de sua família, no seio de sua família. E era uma família que possuía muitos bens e tinha facilidade de prosperar, porque a mão de Deus era sobre essa família. Mas esse jovem, ele não ocupa a sua mente nas coisas do seu pai, e ele passa a ocupar a sua mente em sonhos, e ele foca o seu pensamento em poder desfrutar daquilo que a vida proporciona a todo jovem. E ele decidiu, em um dia daquele, chamar o seu pai para um grande diálogo. E ao diálogo que ele teve com seu pai, ele pediu a parte que de si era por lei o abençoar. O pai, ele não recusa a petição do seu filho, e o pai o abençoa poderosamente. E nesse momento, aquele jovem empossado de muitos trunfos na mão, ele olha agora para um lago, ele olha agora para uma programação diferente e passa agora a investir os seus sonhos em fábulas. Vai se distanciando cada dia mais de perto dos seus pais, da sua família. Enquanto mais ele se distancia, ele não nota o risco que ele está correndo. Enquanto mais ele prolonga o seu trajeto, mas ele não compreende que era algo que o conduzia para que tudo estivesse um fim. E ele conhece novas pessoas, culturas. Ele conhece pessoas aonde desfigurava o seu caráter cristão, a sua natureza, a criação e a educação que os seus pais deu. Agora nesse momento ele se distancia e ele não nota, porque ele estava com seu ego naquele momento sendo preenchido. Naquele momento as meretrizes o aplaudia, o desejava, porque neste mundo paga-se para beber, paga-se para se prostituir, paga-se para entrar em bailes, paga-se para entrar em tráfico, mundo do crime. E se deixamos nesse texto Deus falar, Deus vai falar comigo e com você, acredite. E aquele jovem, ele começa a ter novas pessoas do seu lado. Ele começa agora a enxergar um novo mundo, um mundo ao qual antes ele nunca tinha enxergado. E a Bíblia, ela trata para nós que esse jovem, ele começa a perder a noção da sua origem. E ele estava muito longe. Ele estava muito distante. E de onde se tira e não se coloca, a tendência é acabar. Acaba-se a confiança, acaba-se a paz, acaba-se a harmonia, mas o amor de Deus permanece para sempre.
A Bíblia vai dizer que houve um dia que aquele jovem, já numa terra longe, distante, ele procura e não encontra. Ele tem fome, mas não tem pão. Ele tem sede, mas não tem água. E começa agora ele a enxergar: o que eu fiz da minha vida? Aonde eu estou? Eu preciso de uma oportunidade. Eu preciso ser restituído. Mas o orgulho fez com que ele endurecesse o coração. Ele agora procura um emprego. E ele vai pastorear porcos. E nessa parábola do filho pródigo, a Bíblia vai dizer que ele desejou comer aquelas bolotas que os porcos comiam. E ele relembrou da sua família, da sua origem. E começou a vir dentro dele uma necessidade de recomeçar tudo de novo. De voltar a desfrutar dos braços do Pai. E a Bíblia trata que esse jovem agora ele vai se encontrar com seu pai. E é lindo. É muito lindo. E a Bíblia vai narrar que ele queria simplesmente ser um empregado, um doméstico. Ele não queria mais ter o respeito, a consideração. Ele queria simplesmente estar perto do Pai. E humilhantemente ele reconhece a sua falha. Eu quero dizer para você neste momento: não importa onde você caiu, não importa o que sucedeu em sua vida, o importante é que Deus está com os braços abertos. Aquele pai, ele simbolizava justamente o nosso Criador. Aquele filho simbolizava simplesmente a nação pecadora, aonde o Senhor, por longos dias, aguardava o retorno do seu filho. E cremos que quando Deus ele quer mudar a história das pessoas, que Ele quer mudar de todos nós, essa é a verdade, é necessário muitas percas. Eu sei que tem pessoas aí neste momento que já tiveram muitas percas na sua vida. Eu quero ser boca de Deus para você neste momento. Eu quero liberar uma palavra profética. No lugar da tua humilhação, lá no lago, Deus te chamou. E Deus vai restituir o que foi perca em tua vida. Vai colocar em tuas mãos aquilo que o vento levou. Deus vai te dar estratégia para que você seja vencedor. Você vai continuar de pé porque o Senhor é com você para te dar a vitória. O interessante é que existem muitas pessoas que estão se preocupando e não querem ver o agir de Deus na sua vida. Não querem ver a providência de Deus na sua vida, na sua história. Mas eu quero trazer da parte de Deus que é necessário que a roda gigante gire, mas ela vai girar com uma velocidade extraordinária. E preste atenção no que eu vou falar. Tem muita gente que não quer te aceitar, mas vão ter que aceitar.
vão ter que parabenizar por sua vitória, por você ter reconhecido, ter sido humilde o suficiente para voltar para os braços do Pai. Colocar novamente em tuas mãos o anel, as vestes. Eu sei que a saudade tem sido grande nesses dias. Tem momentos que para só, fica refletindo sozinho, lembrando dos bons momentos que atravessasse. Deus, Ele tem sondado o teu coração. E Ele sabe aonde é a dor no teu peito. Pode se preparar. Se prepare para a providência que está vindo em tua direção. Interessante que aquele filho pródigo, ele saiu, mas ele não rasgou o registro nem a identidade. Ele não pegou o documento dele e rasgou dizendo: eu me conjuro que não sou mais dessa família. Não. Tem pessoas que estão necessitando neste momento de ouvir esta palavra. Existem pessoas que vão até interrogar a Deus por quê. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem investido em você muito, muito. E o Senhor, dentro de pouco tempo, vai soprar este vento que tem tirado de ti a vontade de caminhar. E Deus sabe que às vezes te ocupa na obra, quer te envolver mais na obra, mas sente-te vazio, como se tivesse faltando algo. E o Senhor vai preencher esse espaço. O Senhor vai colocar mais uma vez o anel em tua mão. Ah, se vai. Vai ter festa de Deus na tua vida. Vai ter coisas grandes vindo ao teu favor. Porque grande é o Senhor para te abençoar. Ele te ama. Ele está contigo nessa peleja. Varão, varoa. Pode todos te esquecerem, mas Deus não abre mão de você. Anjos recolhem tuas lágrimas. Ele está todo o tempo bem pertinho de você. Todo o tempo Ele está do teu lado. Todo o tempo. Ele escuta o teu gemido baixinho. E às vezes quer ser tão forte, transmitir luz para as pessoas, mas passando aquele momento te sente vazio. Mas o Senhor vai preencher esse vazio da tua vida. Se necessário for, o Senhor para tempos e estações, mas Ele está restituindo, Ele está renovando, Ele está nesse momento indo de encontro àquilo que tem tirado teu sono. Você está aí, eu estou aqui. E o interessante é que Deus está presente em todo lugar. Ele está lá naquele lugar. Ele está de um lado, do outro. Ele está no mesmo lugar ao mesmo tempo. No lago, que seja. No deserto, que seja. Está nos rios, nas cachoeiras. O Senhor, Ele está nas árvores, nos cânticos dos pássaros. Ele está lá do outro lado. Ele está
trabalhando para te beneficiar, honrando a tua fé, registrando cada passo teu. E tem pessoas que vão se incomodar com o que Deus vai fazer na tua vida. Porque se Ele quer honrar, quem é que vai estacionar o querer de Deus? E Deus vai honrar cada um de vocês. Vai se vai. Ah, se vai. E como vai, viu? A partir desse momento o Senhor restitui. A partir desse momento o Senhor tem encontro na terra. A partir desse momento alguém que não queria ver vai ter que ver a festa, o banquete. E ele pode até orar interrogando ao Pai, dizendo: eu estou há tanto tempo contigo, nunca me matasse um bezerro. E esse que foi, lançou tudo fora, estourou tudo, volta. E é bem recepcionado desse jeito. Tem muita gente preocupada com a vida do próximo. Paulo é muito sábio. As cartas paulinas são cartas muito sábias. Sábias demais. No capítulo 11 do livro 1 Coríntios, a igreja de Coríntios, uma igreja que o brilho do Espírito Santo era notável pelos sinais que ali sucedia, dons de profecias, de curas, entre outros dons que ali foram explanados ao povo de Corinto. Uma igreja com a faculdade espiritual forte, fortalecida, mas ainda uma igreja que tinha as suas máculas e as suas deficiências. Não procure igreja perfeita na terra. A perfeição está em Cristo. E a igreja do louvor, do grande louvorzão, está em Cristo. Porque Ele é tremendo. Porque Ele é poderoso. Porque Ele é fiel para cumprir. Tão somente entenda que a mão de Deus é na sua vida. Basta tão somente você acreditar. Basta tão somente você ver a glória do Senhor. E Paulo diz no capítulo 11, o versículo 1: sedes vós meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Se espelhe em mim. Mas ele diz também no verso 28: e o homem examine-se a si mesmo, depois coma do pão e beba do vinho. Paulo ele estava dizendo, a consciência do homem, ela tem que convencer o homem do seu pecado e do seu erro. A consciência do homem, ela é monitorada pelo Espírito Santo. E ela vai apresentar quando erramos e quando os acertamos. Então Paulo diz no capítulo 11 do primeiro livro a Coríntios 28: examine-se o homem a si mesmo, depois coma do pão, beba do vinho. O interessante é que quando nós estamos diante de textos fortes, aonde notemos a presença de Deus impactando, nós vamos enxergar que um povo perseverante, um povo pacato, um povo que ninguém caracterizava eles como alguém, justamente era o povo que Deus estava selecionando para fazer a diferença. Nós vemos que Manoá, ele tem um diálogo com sua esposa, e a esposa diz: olha, eu sou estéril
E existe algo que está acontecendo que pode ser ilusão minha, emocional, ou pode ser o querer do Criador que nos visita. Emmanuel, ele tira prova de Deus e diz que se verdadeiramente fosse aquilo que a mulher dele tinha passado para ele, que esse possível anjo se apresentasse a ele. E o anjo se apresenta e nasce-se Sansão. Um homem que não podia passar navalha no cabelo, pois era um nazireu de Deus, consagrado desde o ventre de sua mãe, que não podia tomar bebida forte e nem tocar em cadáver. Ele ficaria, conforme na lei de Levítico, ele ficava contaminado. Mas Deus, ele queria um pretexto contra os filisteus. E Sansão desce até Gaza e ele acha de se apaixonar por uma mulher. E o que eu acho interessante é que os seus pais não apadrinharam aquela união, aquele matrimônio. E o interessante é que Sansão, ele começa a pensar que a glória era para ele, pensar que a exaltação era para ele, e foi esquecendo da sua origem, de onde saiu. Acontece que Sansão, ele perdeu a mulher. Acontece que Sansão se indignou-se. Sansão, ele chegou a pegar uma queixada de um animal fresco e feriu 1000 homens. Sansão, ele começa agora a ir por sua própria mente, sem direção. É melhor que vejamos e andamos devagar, mas que conseguimos ir até o fim. E a Bíblia vai dizer que Sansão, ele conhece uma prostituta. Mas a Bíblia diz antes que Sansão, ele mata um leão. Sansão agora, ele dá a sua primeira falha diante do mandato de Deus que foi declarado para que ele não participasse. Ele toca no cadáver de um leão. Isso é desagradável aos olhos de Deus. Sansão, ele se doa a uma prostituta, se embriaga, toma do vinho, também não é do agrado de Deus. E agora, as tranças de Sansão são cortadas. Sansão, ele abusou. E a Bíblia vai dizer que grande festa e comemoração foi feita para ver a queda dele, para ver o fim dele. Da mesma forma é na vida de um homem e de uma mulher. Satanás tenta de toda forma fazer ciranda para derrubá-lo, para destruir. Mas o Senhor, que te chamou e que me chamou, Ele vai te dar vitória. Nem que seja a falência de todos os adversários que se levantaram, vai cair todos por terra em nome de Jesus. Porque está chegando um momento lindo de Deus na tua vida. As lutas, mas todas terão fim. Deus, Ele abriu a madre de Ana, quando Ana esqueceu que precisava de um filho para fazer seu esposo feliz. E agora ela quis fazer a vontade de Deus
adorando Ele com as lágrimas. E naquele momento, exclusivamente naquele momento, Deus atendeu a oração de Ana e abriu a madre dela. A Bíblia vai dizer que uma viúva, ela foi prestar queixa ao profeta Eliseu que os seus filhos seriam levados para ser escravos por conta de um débito que estava sendo cobrado. E essa mulher era pobre, essa mulher se sentia inferior, mas ela não foi procurar vereador, nem prefeito, nem vizinhos. Ela foi procurar Eliseu representando o Deus nesse momento. E o homem manda ela ir para casa, o homem manda ela visitar os seus vizinhos com seu testemunho e diz: ei Maria, eu estou precisando de uma vasilha. Joana, eu estou precisando de uma vasilha. Beto, a Bíblia é clara para falar, vai dizer que ela conseguiu muitas vasilhas. E sobre a ordenança ela foi deitando o azeite. E houve uma grande multiplicação. Ela pagou as contas, foi viver com o resto. Mas a Bíblia diz que a missão de Eliseu prossegue. E ele agora conhece uma sunamita, que é o contrário da que ia perder os filhos. Essa nunca tinha tido filho, mas era rica, mas não tinha alegria. E o Senhor também visitou aquela mulher. Aquela mulher se pôs à porta, segundo Reis capítulo 4, versículo 15, e ela se colocou na porta. Se você está na porta há muito tempo, se você está na posição certa, prepare para o impossível de Deus acontecer na sua vida. Eu quero que Deus abençoe rica e poderosamente a cada um dos queridos e amados irmãos que nesse momento deram os seus minutinhos para parar e para ouvir essa mensagem. Edivan Sabino, Eduarda Coutinho, Elaine Félix Martia, Germana Maria, Alessandro Santos, Léo Andrade, a nossa missionária Carla Cruz, o evangelista Marcos Silva e Sandra Iris, nosso pregador Jaconias, o Hélito Lopes, Ricardo Maiana Marinho, que Deus em Cristo, e o Hélito Campos. Deus abençoe poderosamente a cada um de você. Conceda uma brilhante madrugada, cheia da presença do Senhor. Chegou o momento de falar com Deus de joelho. Eu quero vos abençoar com toda a felicidade de bênção, em nome de Jesus.